Eu sou Felipe Mascari, jornalista, e hoje recebo aqui nessa troca de ideia Leandro Marim, criador da página de memes do Twitter, das redes sociais História no Pente, e também que cursa licenciatura em História. Fala, Leandro, obrigado por essa troca de ideia. Fala, cara, eu que agradeço o convite, muito feliz de estar aqui para poder trocar essa ideia com você. Pô, legal. Eu queria que você primeiro apresentasse um pouco sobre o que é, né, o projeto, sua página História no Pente, e como surgiu essa ideia de trabalho, se veio antes do curso de licenciatura ou o curso de licenciatura que veio antes, como é que foi? Cara, a página surgiu muito antes de eu entrar na faculdade, ela surgiu em meados de 2016, quando eu estava fazendo pré-vestibular. Como eu não tinha feito pré-vestibular antes, e estava no meu primeiro ano, basicamente, eu tive contato com uma maneira totalmente alternativa de ensino, que no vestibular os professores eles tentam descontrair ao máximo a aula, e com isso a aula fica mais dinâmica, mais divertida, e com isso eu tive contato com outro tipo de aula que me fez perceber que estudar não precisa ser aquela parada totalmente formal e tudo mais. E nesse ano, né, os memes no Brasil estavam tomando uma outra conotação. Os memes estavam começando a, por exemplo, ser alvo de matérias nos veículos de mídia e tudo mais. Então estava uma coisa muito alta. E eu comecei a fazer, tipo, conforme eu tinha, né, as aulas de história, que era a aula que eu mais gostava do curso, eu comecei a fazer, né, misturar os memes com história. Aí eu mandava para alguns amigos e tudo mais, eles elogiavam bastante. Inclusive, minha amiga na época, que hoje é minha namorada, ela que me incentivou a fazer. Ela falava, por que você não fazia um canal no YouTube e tudo mais, só que não era muito a minha pegada. E eu resolvi criar uma página no Facebook e postar os memes. E, tipo, não era uma parada, assim, pensada em que conseguir muitos seguidores e tudo mais, era só um passatempo. E conforme o tempo foi passando, né, comecei a perceber que a página foi se tornando uma coisa muito séria, né? Então, foi uma... Assim, quando eu percebi, né, já estava com 100 mil seguidores e para mim foi um baque, porque eu não esperava isso. E eu acho que, tipo, a questão dos memes é justamente para poder aproximar os jovens a algo que está na realidade deles, né, no cotidiano. O meme ele é consumido hoje por muitos jovens, acho que quase todo mundo que está nas redes sociais consome meme, né, segue páginas de memes de qualquer tipo, seja de música, de esporte. Então as pessoas consomem muito esse tipo de coisa, né, principalmente os jovens. Então eu acho que quando você mistura, né, o meme com, não precisa ser necessariamente história, mas com qualquer outra matéria, eu acho que você acaba chamando a atenção dos jovens para aquilo, né? Eles percebem que aprender pode ser algo muito divertido e que não precisa, né, ser aquela coisa totalmente formal, além de aproximar o professor com os jovens. Eu tenho muitos relatos de vários professores que usaram, né, começaram a usar os memes na sala de aula, seja para fazer trabalho, passar em prova ou para poder explicar a matéria, né, como suporte pedagógico. E eles me falam que quando eles começaram a usar os memes, eles começaram a se aproximar muito da turma. Porque quando o jovem ele vê que o professor tá usando uma parada, né, que é da realidade dele, meio que ele percebe, né, que o professor não é só aquele cara que chega lá para dar matéria. Ele também tá nas redes sociais, ele consome meme também, e eu acho que acaba tendo uma interação maior entre professor e aluno. Pô, que legal. E a gente tem, né, visto na internet muito o debate presente hoje sobre democratização, né, do ensino nas redes sociais, seja com youtubers. Além da facilitação, né, do ensino que a tua página propõe, como o entretenimento e a iconografia, né, que é uma linguagem que você usa, pode ajudar no aprendizado, por exemplo? Foi um pouquinho que eu tinha falado antes, né? Quando você traz uma coisa que está presente, né, no cotidiano do aluno, pode ser, não precisa ser necessariamente o meme, né? Por exemplo, quando eu estava no ensino médio e um professor meu, eu descobri que ele gostava de anime, eu me aproximei muito mais dele, porque eu deixei de ver ele simplesmente como um cara que estava ali para passar a matéria e me dar prova, e comecei a ver ele como uma pessoa igual a mim, sabe? Uma pessoa que gosta de anime, que gosta de outras coisas. E eu comecei a ter um diálogo muito maior com ele. E isso me fez, querendo ou não, me aproximar muito mais da matéria dele.
né? Então, eu acho que, além disso, né, eu acho que, além dessa questão da aproximação, eu acho que o meme, ele consegue fazer com que o aluno se intere melhor com a matéria. Eu acho que o meme ele consegue quebrar essa barreira que existe entre não só os alunos, mas acho que a sociedade como um todo, que vê o conhecimento histórico como uma coisa que, ou conhecimento acadêmico em geral, como uma coisa que tem que ser super difícil, que para, sei lá, que para você entender você vai ter que ler livros difíceis, muito difíceis. É óbvio que quando a gente está na faculdade, a gente acaba, né, tendo que ler alguns livros que são de fato difíceis de compreensão. Acho que isso, inclusive, é importante para fazer com que a gente desenvolva um raciocínio melhor, né, sobre, no meu caso, né, história. Só que eu acho que isso não precisa ser necessariamente regra, porque quando você faz, né, uma escrita acadêmica muito difícil, isso meio que dificulta que o público tenha contato com essas ideias, né? Então, eu acho que quando você dá uma facilitada na linguagem, né, em geral, de coisas que são produzidas dentro da academia, eu acho que você facilita com que o público consiga pegar essas ideias melhor. Até porque nem todo mundo tem tempo para ficar, por exemplo, lendo um livro dessa grossura, sabe? Não existe condições. Então, até porque, por exemplo, eu também não tenho tempo de ficar lendo um livro, sei lá, de biologia desse tamanho, né? O que eu faço? Eu recorro aos vídeos do Átila, sabe? Ele usa uma linguagem super acessível, ele é uma pessoa dentro da academia, e ele sempre fez esse trabalho de facilitar, né, o entendimento que a academia produz, né? No caso, na área da biologia. Então, eu acho que isso é a importância do meme, né? Além de atrair, né, a atenção dos jovens, que hoje em dia na internet é super disputada, né? Com YouTube, com gente jogando, fazendo vários tipos de vídeos. Então, eu acho que isso é a importância, você chamar a atenção da pessoa para aquele assunto. Pô, você falou, né, que o seu material já foi usado em prova, sala de aula. Você cursando licenciatura, pedagogicamente, o que significa para você ver o seu material sendo usado em sala de aula? E, como você disse, é a prova de que trazer essas novas linguagens dentro da escola ajuda nessa proximidade do aluno-professor? Cara, eu fiquei muito feliz. Como eu disse antes, não era algo que eu esperava. Eu me lembro até hoje, cara, da primeira foto que eu recebi. Se eu não me engano, foi numa sexta-feira. Era até de noite. Eu lembro até o nome do professor que me mandou, foi o Aminon. Ele me mandou: olha aqui, cara, eu usei o teu meme na sala de aula, a galera super gostou. E, tipo, pra mim foi uma reação, tipo, muito... Sei lá, eu não sei explicar, porque eu não esperava que aquilo fosse acontecer. E desde aquele dia, isso foi cada vez mais frequente. Tipo, começou a atingir outros patamares. Por exemplo, um professor entrou em contato comigo falando que queria fazer o TCC dele sobre memes. Aí eu já falei, pô, aí já começou a assistir outros patamares. Aí, desde então, veio gente querendo ter contato comigo, né, para poder conversar melhor sobre o processo e tudo mais, para poder fazer mestrado, para poder fazer doutorado. Aí começou a muita gente entrar em contato comigo para mostrar, por exemplo, existe uma professora de português, uma pesquisadora que ano passado ela fez um livro, ano passado não, no começo desse ano, bem no começo mesmo, ela fez um livro com outros pesquisadores, né, foi um conjunto de pesquisadores, gente de letras, de ciências humanas, sobre linguagem, né? Em um capítulo era só sobre memes, falando sobre a minha página, sobre a experiência, né, didática e tudo mais dentro da sala de aula. Então, começou a ganhar uma outra forma. Eu comecei a perceber que muitos professores estavam olhando aquilo com um olhar muito positivo, né? Não só para aplicar na sala, mas também para poder pesquisar, tentar entender melhor o que é isso, né? Esse fenômeno que... E hoje tem muitos pesquisadores de várias áreas, não só das ciências humanas ou das linguagens, que estão tentando entender os memes. Então, para mim, isso me deixa muito feliz, porque eu acho, como eu disse anteriormente, acho que é muito importante a gente tentar trazer essa linguagem do cotidiano dos jovens e tentar atrair eles e mostrar que estudar não necessariamente precisa ser algo chato. A gente vê o Gilmeme como
com uma forma de conteúdo mais viral, são informações mais rápidas que é para circular ali na internet, às vezes uma brincadeira ou às vezes uma informação mesmo, né, sendo compartilhada e tudo mais. Como é que é a elaboração, Leandro, dessas representações mais simplistas, digamos assim, com um conteúdo enorme por trás, né, que é a história? É só fino em seu ou tem, tipo, algum cuidado também para não cometer uma gafe histórica, enfim? Sim, não, com certeza. Isso, inclusive, foi algo que, quando eu fui percebendo a dimensão que foi tomando, eu fui cada vez mais tomando cuidado com o que eu publicava. É óbvio que todo mundo erra, né? Um professor dando aula também erra, escreve algo errado, mas aí o aluno pode falar e pode ir ali corrigir e tudo mais, e é isso, né? Com o meme é muito diferente, né? Você postou, já era, não tem como você reeditar, né? No máximo você pode apagar. Então, conforme o tempo foi passando, eu fui tendo um cuidado muito grande com o que eu postava, e eu acho que esse cuidado só aumenta a cada dia, né? Então, o meu índice de leitura, né, aumentou muito. Eu comecei a ler bastante para poder ter noção do que eu estava fazendo ali, né? Então, acho que isso foi outro ponto, porque o meme, né, ele tem uma limitação. Não tem como você escrever um texto no meme, né? Até porque já não virou meme, né? Virou explicação. Então, eu acho que existe uma linha muito tênue entre o conhecimento histórico e a didática, né? Então, eu acho que o pesquisador, ele tem um olhar diferente, ele quer chegar ali numa linha de pesquisa, numa linha historiográfica, e já o professor, ele quer explicar para o aluno aquela matéria do melhor jeito possível, né? Então, existe ali, e não tem como você, acho que até mesmo uma aula, por exemplo, explicar para um aluno quem foi Getúlio Vargas, não tem como, né? Tem gente que passa a vida toda estudando sobre isso e não consegue chegar numa conclusão, porque Getúlio Vargas era uma figura muito complexa. Então, acho que existe sim uma alimentação, mas eu acho que dá sim para a gente aproveitar esse recurso. A gente não pode deixar esse recurso solto, porque existem outras pessoas que sabem muito bem aproveitar esses recursos. Inclusive, eu acho que é muito importante falar sobre, eu acho que trazer esse discurso sobre o meme e mostrar que de fato existe limitação, só que dá para fazer um trabalho ali minimamente coerente com o que de fato está na história, né? E eu acho que uma palavra-chave para falar sobre o meme é a questão do suporte pedagógico, né? Porque um professor, ele não vai, os professores, né, que usam o meme na sala de aula, ele não vai chegar simplesmente e jogar o meme na sala, no quadro. Ele vai usar o meme como suporte para poder explicar a matéria, né? Como sempre fizeram, né? Com charges, seja com filmes ou com qualquer outro tipo de imagem, né? Então, acho que é isso. Você falou, né, agora há pouco sobre a questão do Getúlio, né? E tem um meme seu que viralizou na época sobre a questão, uma comparação dele com o Temer, chamando o Getúlio Sim, de golpista raiz, o Temer de golpista Nutella. E eu queria entender como é que você avalia o seu trabalho também nessa questão da comunicação política, né? Principalmente na comunicação mais progressista, que às vezes falha nesse assunto e tudo mais. Como é que é para você tanto falar um pouco com a bolha e tudo mais e também alcançar fora dessa bolha, sabe? sim, sim. É muito engraçado porque às vezes eu posto assim um meme que tenha, por exemplo, o meme que você diz tem um total contexto com, quando eu postei, né, tinha total contexto político com aquela realidade. É muito engraçado quando eu posto esse tipo de meme que tem um contexto mais puxado para a política e vem gente falar, a página se vendeu, a página não está mais sendo imparcial e tudo mais. Sendo que, na verdade, eu falo, né? Eu sempre procuro falar para as pessoas que, olha, cara, não existe imparcialidade. Os memes que você acha que supostamente são parciais, na verdade, não, imparciais não são, né? Não existe imparcialidade. Então, quando eu faço esse tipo de meme, né? Eu tenho um outro meme também que eu fiz, acho que foi com o Bolsonaro, acho que foi no comecinho do mandato. Eu não me lembro agora qual o contexto exato, mas eu postei, acho que foi mais ou menos assim, que ele tinha colocado Maquiavel no chinelo, que para governar não precisava nem ser amado, nem ser odiado, né? Era só fazer arminha e falar que o Lula é mau, que as pessoas já votariam nele. É muito bom quando eu faço esse tipo de meme que vem, né, as pessoas falar esse tipo de coisa, sendo que eu falo, não, cara, isso aqui não tem como fugir de política, né? Não tem como... Tudo é político,
né? Então, às vezes, obviamente que eu não faço isso o tempo todo, até porque, não é nem porque com medo de sofrer alguma, sei lá, alguma represália ou mais, não é porque, sei lá, eu não gosto de ficar mexendo toda hora nesse ponto, até porque não é o meu propósito, né? O meu propósito, na realidade, é falar sobre assuntos históricos de fato, né? Coisas que já aconteceram, né? Mas, eventualmente, quando aparece algum assunto ou outro, eu sempre faço, assim, alguma analogia com o presente, sim. Até porque fica até mais fácil de entender, né, também. E também, às vezes, porque eu quero criticar mesmo também. Boa, legal, legal. E como é que é a resposta do público em relação ao conteúdo mais histórico, digamos assim, né? Tem quem chega em você e fala, pô, você falou ali sobre Maquiavel, eu queria entender um pouco mais sobre. Como é que você lida com essas respostas que buscam informações ou até aquelas que tentam refutar o que você apresenta, que tem sempre aqueles que tentam mudar sempre a história, né? Enfim. Sim, sim. Sempre tem gente. É porque, como eu já estou muito tempo na internet, às vezes eu consigo analisar qual é a intenção da pessoa quando ela faz uma crítica ou uma pergunta. Normalmente, quando vem assim, geralmente quando as pessoas fazem críticas, né, quando é uma coisa muito absurda, geralmente eu não respondo, porque pode ser um bait, né? Como a gente diz, o bait que o cara ele simplesmente te quer deixar bolado, sabe? Às vezes nem ele mesmo acredita no que ele tá falando, ele só tá lançando ali para ganhar atenção, porque no final das contas, né, a internet é isso, é gente querendo atenção o tempo todo. Mas quando tem gente que faz assim uma pergunta, uma crítica, tipo, porra, muito construtiva, eu vou lá e respondo, né? Mas geralmente eu não faço muito isso, não porque eu não quero responder, é porque é muita gente comentando então. E aí, se eu ficar respondendo todas as perguntas, eu vou ficar o dia todo fazendo isso. E realmente também tem muita gente que às vezes quer saber mais sobre o assunto, e aí eu acabo indicando leituras e tudo mais. Mas infelizmente não dá, né, para responder todo mundo, né, porque é muita gente, né? Eu acho que as pessoas entendem, né, de fato, até porque eu tenho outras coisas, eu faço outras coisas, por exemplo, podcast, então não tem como eu ficar ali o tempo todo respondendo as pessoas. Pode crer. Uma última pergunta que eu queria fazer é em relação ao podcast que você criou recentemente, principalmente os que trazem o tema relacionado ao Enem, né, para ajudar os estudantes agora, principalmente em época de pandemia, onde as aulas estão sendo online e para quem vem, né, do ensino público não tem uma estrutura tão boa para isso, a gente sabe. Eu queria entender um pouco sobre esse projeto, como é que você tem desenvolvido, os temas que você tem buscado abordar, enfim, a importância dele para esse contexto atual. Sim, a ideia de fazer o podcast, ela surgiu porque eu percebi duas coisas. Eu percebi que eu tinha um público muito grande, eu consigo alcançar muita gente na internet, e justamente por outra coisa que você falou anteriormente, né, sobre a questão de dúvida. Então, quando eu faço um meme sobre algum assunto, por exemplo, Vargas, fiz um meme do Vargas, joguei lá. E as pessoas vêm perguntar sobre Getúlio Vargas e tudo mais, ó. Eu falo para ela que tem um podcast, eu fiz um podcast falando sobre o assunto, com um especialista, né, um mestre, um doutor, e eu coloco lá o link do podcast para a pessoa poder buscar mais. E, inclusive, também, né, o podcast ele surge justamente porque, como não dá para falar tudo sobre um assunto em um meme, né, o podcast ele acaba sendo um complemento. Então, quando eu posto uma coisa, um determinado tema, eu já boto ali embaixo. Então, pessoal, eu fiz o podcast aqui falando sobre esse tema, quem quiser escutar, blá, 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 que a pessoa ela vê o meme, né? E se ela ficar com alguma dúvida ou quiser saber mais, ela vai poder acessar esse conteúdo de 1 hora, né? Com algum profissional falando sobre aquele tema em específico. E o História no Enem, né? Que é um programa dentro do História no Cast que busca falar somente sobre o Enem, eu fiz porque foi quase uma estratégia. Eu comecei a fazer ele no comecinho do ano. Eu dei uma pausa porque eu estou reestruturando esse programa, mas vai voltar essa semana agora. Porque quando vai chegando a semana do Enem, a galera vai ficando desesperada e eles vão cada vez mais buscando assuntos para poder revisar, ou então tem gente que deixa para estudar tudo em cima da hora. Então, o História no Cast, o História no Enem, ele foi feito para poder ser essa revisão para essa galera. Eu faço geralmente com o Igor, que faz alguns episódios de História no Cast junto comigo, e a gente pega ali meia hora sobre um assunto e fala sobre ele, né? Então, ele serve para dar uma resumida e é uma estratégia para trazer
outras pessoas para dentro do podcast, né? Porque às vezes é só uma pessoa ali que às vezes nem curte muito história, mas está ali só para poder revisar a matéria, não, e ela acaba entrando lá para poder escutar esse programa e acaba se deparando com alguns outros temas que tem lá, né, do História no Cast. Que, por exemplo, eu acabo fazendo muitos temas que envolvem assuntos de cultura pop. Por exemplo, eu fiz sobre o anime Death Note, falando sobre a questão que o anime aborda, né? E, inclusive, eu coloquei um título polêmico justamente para trazer muita gente, que é Death Note, bandido bom é bandido morto. Que nesse episódio a gente acaba fazendo várias reflexões sobre filosofia, história, sociologia, e que estão presentes dentro do anime. Então, né, o podcast, né, o História do Enem, além dele servir para ser, né, essa ferramenta de revisão, é uma estratégia para poder trazer gente que somente está interessada no Enem, mas às vezes, né, quando entra lá na lista dos episódios, acaba, né, eventualmente tendo interesse para escutar outro episódio. Sim. E só uma última pergunta para finalizar. Qual o fato histórico ou autor que é muito difícil de se fazer um meme? Cara, fato histórico. Eu acho que todo fato histórico que as pessoas não conhecem muito bem é difícil de fazer um meme, né? Hoje em dia, né, nos últimos 2 anos, eu tenho feito muitos memes sobre a história do Brasil, que é algo que eu me interesso muito, que é algo que eu vou me especializar, né? Os últimos livros, os últimos 20 livros que eu li, 90% são sobre a história do Brasil. E tem muita coisa que eu tento trazer para a galera, só que existe, né, essa barreira que eu estou tentando quebrar. Às vezes eu consigo, às vezes não. Porque quando um assunto ele não é muito conhecido, né? Por exemplo, se você pegar o presidente Hermes da Fonseca, quase ninguém sabe. Se você chegar, quem foi Hermes da Fonseca? A pessoa não vai nem saber que foi um presidente. Então, quando eu trago, né, esse tipo de, por exemplo, fazer um meme sobre Hermes da Fonseca, quase ninguém assim vai se ligar, porque as pessoas não sabem quem foi o Hermes da Fonseca, né? Então, eu acho que todo assunto que não é muito conhecido é difícil fazer meme, porque por mais que ele seja engraçado, as pessoas não vão conseguir entender, porque não sabe quem foi aquela figura, né? E acho que sobre autor, né, fazer meme sobre autor, eu acho que é outra barreira também, porque se as pessoas não conhecem muitos outros fatos históricos, quiçá, né, autores que falem sobre história, né? Eu acho que esse aí já é um meme que só a galera mesmo dentro do curso vai entender. Eu procuro muito incentivar a galera a ler, porque tem muita gente que, né, que quer aprender um pouco mais sobre história e tudo mais, e que, óbvio, né, que a internet ajuda muito, o meme ajuda muito, o podcast ajuda muito, né, mas vídeos em geral. Mas aí eu falo para a pessoa, pô, se você realmente quiser, né, desenvolver um raciocínio histórico, cara, é imprescindível que você leia, você tem que ler, não tem outro caminho. Então, né, nos memes, nos podcasts, em texto, eu sempre procuro incentivar que a galera leia, porque quando você lê, você começa a ter uma percepção e você começa a ter um raciocínio sobre aquela matéria, né? A história é isso, você tem um raciocínio desenvolvido justamente para você perceber determinadas coisas que outras pessoas da área não vão perceber.